O texto que eu quero ler hoje, para o nosso momento da palavra, ele está no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 2 do profeta Abacuque, e no seu verso de número 1. Aliás, eu acho que eu até marquei errado para variar, né? Eu sempre marco errado aí os textos ultimamente, mas é Abacuque. No capítulo 1, Camilinha, eu acabei invertendo na hora de escrever para vocês, é capítulo 1, verso 2, exatamente esse texto. E pensando nesse texto, e pensando de uma maneira geral no livro do Abacuque, do profeta, o Senhor ele me incomodou a falar com você um pouquinho hoje a respeito de crises, e mais precisamente, dizer a você que eu de verdade eu acredito que Deus ele age no meio da crise, que Deus ele não está amarrado numa situação de crise, que Deus ele não está, como diz o profeta Isaías, com os ouvidos agravados para não ouvir a nossa oração. E pensando nisso eu me lembrei desse profeta, o profeta Abacuque, homem de Deus. E o profeta Abacuque, neste primeiro versículo que a gente colocou aqui para você, o profeta Abacuque ele começa fazendo uma oração, ele está em oração diante de Deus. E a oração que o profeta faz é esta, é uma oração de incompreensão, é uma oração de não entendimento. E este não entendimento não é porque ele não é alguém capaz de compreender as coisas da vida, não, é uma oração que ele faz, onde ele se coloca diante de Deus e coloca Deus na parede como se Deus estivesse fazendo algo que não era para ser feito, ou pior, como se Deus estivesse deixando de fazer algo que ele deveria fazer. Então o texto do profeta, ele diz assim no verso 2, até quando, Senhor? É uma oração que carrega um tom de murmuração. Até quando, Senhor, eu clamarei, ou clamarei eu nessa tradução, e tu não escutarás? Tu não me escutarás? Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou me projetar de joelhos? Até quando eu vou falar contigo andando de um lado para o outro? Aquela oração que eu faço dentro de mim, na minha alma. Até quando eu vou buscar ao Senhor e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou gritar que existe violência, que existe uma ação maquinada de mal contra a minha vida, contra a vida do teu povo, e o Senhor não vai nos salvar? Este é o texto do profeta Abacuque. E quando a gente lê um texto como este, e a gente começa a pensar em crise, talvez hoje, no momento que nós vivemos, o momento que eu e você vivemos em pleno ano de 2020, crise é uma palavra, é um assunto, é um tema que ele é falado em todo lugar. Ele é um tema falado numa roda de empresários, ele é um tema falado de repente numa mesa de jantar de uma família ou de famílias. Ele é um tema que é tratado em conversas das cúpulas das religiões. Ele é um tema que é extremamente atual, porque hoje o que nós estamos vivendo é um momento de crise. Ele é um tema que você abre o jornal, você assiste um telejornal, você abre uma revista e você vai encontrar essa questão da crise, a crise que o coronavírus, o Covid-19 veio trazer ao mundo e veio nos colocar diante dessa realidade tão assustadora, desde o mês de março aqui no Brasil e começando no mundo um pouquinho antes da gente, no ano anterior, no ano de 2019. Essa é uma constatação, existe crise, existe uma realidade, o mundo está vivendo em crise. A crise ela alcançou todos foram, de uma maneira ou de outra, eles foram tocados por esta crise.
Mas além dessa crise, uma crise que ela acontece externamente, uma crise que acontece para o lado de fora, essa crise externa que o homem enfrenta, isso não é uma coisa que está acontecendo só comigo, uma exclusividade minha, uma exclusividade nossa do Brasil, mas isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Mas além disso, existem as crises internas que nós enfrentamos muitas vezes. Quantos de vocês já não enfrentaram, ou às vezes estão até podendo enfrentar nesse momento atual, crises na família, crises no trabalho, crises conjugais, crises espirituais. Então, crise, eu entendo que crise ou crises é uma coisa que uma hora ou outra ela toca na nossa porta, ela chega. E ela pode nos fazer, de repente, mudar algumas atitudes, ou elas podem nos fazer sucumbir. Mas crise sempre acontece. Quando você lê o texto sagrado, quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai encontrar o povo de Deus em crise. Basta ler o livro de Juízes, você vai encontrar o povo de Deus em crise. Quando você lê o Novo Testamento e você descobre ali em Mateus, os evangelhos, narrando-se a história do povo de Deus vivendo sobre um domínio de Roma, o povo também vive seus momentos de crise. Agora, uma pergunta que a gente pode tentar responder aqui, eu quero responder e me proponho a responder, e eu creio que em Jesus nós temos a resposta. E será que Deus age no meio da crise? Será que Deus ele tem poder de agir na tua vida e na minha vida quando nós estamos vivenciando uma crise? E uma segunda pergunta, será que numa crise eu e você podemos aprender alguma coisa? Ou não existe aprendizado nenhum? O que eu tenho visto em algumas situações, e isto acontece e é comum acontecer também, não com todos, mas existe um grupo de pessoas que agem assim, é quando existe uma crise, a crise é detectada na vida de alguém ou de algumas pessoas, essas pessoas costumam gritar contra Deus. Tem pessoas que quando estão em crise, elas costumam gritar diante de Deus, elas costumam reclamar, murmurar diante de Deus, e guardadas as devidas proporções, é mais ou menos isso que nós lemos no texto do profeta Abacuque. Mas eles gritam diante de Deus, eles reclamam diante de Deus, eles murmuram diante de Deus, e o pior, eles se afastam de Deus por conta da crise. É logicamente que tem aquelas pessoas que se afastam de Deus quando não existe crise. Eu preguei aqui a semana passada, na terça-feira, no livro de Timóteo, e eu me lembro que eu disse a vocês que o apóstolo Paulo, ele faz menção que quando ele estava em Roma, sozinho, isolado ali, apesar que Lucas estava com ele diz assim para Timóteo que todos haviam abandonado ele, e um tal de Demas, um irmão Demas, havia abandonado a Paulo por conta da fascinação pelo mundo. Então existem aqueles que abandonam a Deus também quando as coisas estão indo tudo bem. E esses talvez que abandonam a Deus, esses que talvez eles acabam não sabendo conviver com essa situação de crise, são aqueles que na verdade eles não conseguem associar, sob hipótese alguma, o cuidado de Deus quando existe algum problema. Eles não conseguem associar o cuidado, o amor de Deus, o zelo de Deus por eles quando existem crises. A associação que faz na cabeça é que quando você tem Deus, existe um selo, existe uma condição, existe uma garantia que não vai existir dores. E quando existem dores na vida, o que as pessoas que assim pensam e que assim imaginam, eles dizem assim que houve uma ruptura entre o cuidado de Deus e a sua vida. É isso que algumas pessoas defendem. Então, para esses, vivenciar momentos de crises só carrega um significado, a ausência de Deus. E se você for ver o que o profeta está falando, é mais ou menos isto. Até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou te buscar? Até quando eu vou me derramar? Até quando eu vou buscar a tua face? Até quando eu vou me dirigir a ti em oração e eu não vou obter a resposta tua? Até quando eu vou ver violência? Até quando eu vou ver o justo, a justiça sendo trocada, a justiça sendo invertida, como diz o texto no livro aqui, que só tem 3 capítulos? Até quando eu vou ver uma inversão de valores? Eu vou ver violência
violência presente em minha vida e não vou ver em absoluto o cuidado de Deus, porque pessoas que assim pensam, eles acham que realmente quando existe essa dificuldade toda, existe a ausência de Deus. Eu fico lembrando, falando com você aqui, por exemplo, de Daniel, o profeta Daniel, quando o profeta Daniel ele está na cova dos leões, e o rei, a noite inteira, depois que ele foi lançado na cova dos leões, o rei não dormiu, fugiu o sono do rei Dário, e quando de manhã o rei foi lá cedinho e disse assim: Daniel, seria o caso do Deus a quem você serve ter te livrado dos leões e da boca dos leões? Porque as pessoas não conseguem ter essa associação que Deus ele está comigo no momento da crise, que Deus ele está comigo na cova dos leões, que Deus ele está comigo na fornalha do fogo, que Deus não me livra disso, mas isso não significa que Deus me abandonou e que Deus me esqueceu. Agora é lógico que viver um momento de crise não é bom, é lógico que viver um momento de crise é difícil, é lógico que viver um momento de crise não é fácil administrar. Agora, quem de nós imaginou um dia viver o momento que nós estamos vivendo hoje? Quem de nós? Seja da idade que for, uma idade que tenha a capacidade de discernir alguma coisa, imaginou que chegaria um momento de crise mundial, que apareceria uma doença que nos limitaria tanto e nos deixaria tão assim longe daquilo que eu sonhei, daquilo que eu projetei. Quem de nós? Agora eu e você precisamos aprender algumas coisas em relação a crises. E a primeira coisa que eu e você precisamos aprender em tempos, em momentos de crises, a primeira coisa que eu vejo aqui, que é importantíssimo, não pode existir na nossa cabeça uma amnésia em relação a isso. Eu e você que está me ouvindo hoje, você está me ouvindo nessa terça-feira, dia 17 de novembro, ou talvez você esteja me ouvindo distante deste período que nós estamos passando, pode ser, pode acontecer. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer de forma alguma, nós precisamos aprender isto, crer que Deus ele não perdeu o controle de nada, Deus ele tem o controle de todas as coisas. E esse texto que eu marquei aqui, até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não me salvará? A impressão que nós temos aqui é de um profeta que começa num caminhar e numa forma de olhar para Deus e numa peregrinação espiritual, e ele começa muito mal, porque ele começa murmurando, ele começa reclamando, ele começa colocando Deus na parede, ele começa, como eu disse no início do sermão, com um coração que não consegue compreender as coisas. E quantas vezes na vida humana, eu e você, nós temos que lidar com diversas situações. Nós temos que lidar, melhor dizendo, na vida humana, com muitas situações de todos os tipos, situações que nos proporcionam felicidade, situações que nos proporcionam alegria, mas situações que nos trazem tristezas, na alma, no ser, no coração, e situações que nós não conseguimos lidar com elas, situações que nós olhando para elas, a gente não consegue de forma alguma, saber qual é a saída, qual é o caminho, qual é a ação que nós temos que tomar. E por existir isso, por existirem situações assim, talvez essa constatação que nós não temos o controle de tudo, que nós não temos como saber o que fazer, como agir, talvez nasça dentro de nós, ou nasça dentro de muitos de nós, esta sensação também de que Deus, Ele também não sabe o que fazer. Talvez no nosso coração surja esse sentimento enganoso, esse sentimento que na verdade é um fake dentro de nós, porque eu não consigo, porque eu não sei como lidar com a situação, o meu Deus ele parece também não saber lidar com a situação. Talvez nasça dentro da gente essa constatação, foi isso exatamente que o profeta disse aqui nesse verso.
Senhor, eu estou clamando por violência e o Senhor não faz nada. Mais para frente no texto ele vai dizer, eu já disse isso aqui hoje, que a justiça, ela era invertida, o justo está sofrendo coisas que não era para sofrer. Talvez ele diga isso. E outra coisa também, o aparente, né? Esse aparente silêncio de Deus nos leva a um discernimento errôneo de que Deus não tem o controle das coisas da vida. Esse silêncio de Deus, esse clamor que eu dirijo a Deus e Deus não responde, essa oração não ouvida, esse grito na alma que parece que não sobe, não passa pelo teto, parece que Deus ele está totalmente insensível, parece que exatamente era isso que estava acontecendo com o profeta Abacuque, esse silêncio de Deus, porque nós não conseguimos associar nenhum problema, nenhuma situação de crise com o cuidado de Deus. Pelo contrário, quando existem crises na nossa vida, nós começamos a achar que Deus ele se esqueceu da gente, que Deus ele está inoperante, que Deus ele está em silêncio porque ele não sabe o que fazer. Muitos pensam assim. Existem muitas pessoas que apenas dizem eu tudo posso naquele que me fortalece quando tudo vai bem. Não aprenderam a associar o tudo posso naquele que me fortalece quando a vida ela surge diante de nós com uma cara amarrada, com uma cara onde parece que não seremos atendidos por Deus. Muitos dizem eu tudo posso naquele que me fortalece apenas quando tudo vai bem. Essas contradições da vida carregam essa intensidade, este peso dentro de nós acharmos que Deus não está em controle. Mas eu estou aqui para te dizer em nome de Jesus que em tempo de crises, em situações de crises, em situações de problemas, em situações dificultosas, nós temos que ter dentro de nós a convicção de que Deus é o Deus que vai agir, que Deus ele não está amarrado, que Deus ele não está inoperante, que Deus não está insensível, que Deus não está esquecido em relação a nós. Em tempos de crises, eu e você temos que aprender a dizer que nós sim temos um Deus que está no controle de absolutamente todas as coisas. Uma outra lição, uma outra coisa a se aprender num tempo de crise, é que eu e você nós precisamos nos alimentar. É necessário nos alimentarmos de esperança e de fé. E agora é o versículo que eu tinha colocado, Camelinha, capítulo 2 do profeta, no verso 1, quando o profeta, ele diz assim, eu vou me colocar na minha torre de vigia, eu vou me apresentar na minha torre de vigia, e vou me colocar sobre a fortaleza, e vou vigiar para ver o que Deus me dirá e que resposta eu vou ter em relação à minha queixa, em relação a esse murmurar, em relação a essa falta de compreensão, de olhar para a circunstância e achar que Deus se calou. Alguém já disse uma vez que a esperança é a filha do atraso. Esperança é quando você não tem algo que você acha que atrasou. A esperança é esperar algo que não chegou. A esperança é esperar algo onde algumas pessoas que vivem ao seu redor vão dizer a você assim, olha, por que você está manifestando no teu coração esperança? Esqueça isso, não vai dar certo, você não vai conseguir, não tem como. E quando a gente lê o livro do profeta Abacuque, meus irmãos, a gente descobre Abacuque vivendo neste vendaval de crises, nesse vento tempestuoso de dificuldades. Quando a gente lê o livro, a gente percebe o profeta vivenciando um momento terrível. Não é um momento de crise como nós vivemos de uma doença, mas é um momento semelhante quando você vê aqueles que estão no poder, aqueles que sufocam você, aqueles que fazem coisas que são injustas. É isso que o profeta reclama, é violência acontecendo, é coisa errada acontecendo o tempo inteiro, e parece que Deus ele está na sua morada em silêncio, indiferente, sem fazer nada ao nosso favor. E o profeta então, vivendo isso, ele começa a ficar oprimido por toda essa situação, por todo esse vendaval de crise, por todo esse vento contra a vida dele.
E talvez você diga assim: poxa, pastor, eu já enfrentei isso. Quantas vezes eu enfrentei isso e nós enfrentamos isso? E quando nós enfrentamos isso, a gente não pode também ter um sentimento de negacionismo. Isso mexe com a gente. As crises, elas mexem com a gente. E por conta disto, eu e você desejamos e sentimos a vontade, o desejo de resolver de acordo com a nossa capacidade. Nós sentimos o desejo de resolver o problema do nosso jeito, e aí reside o grande problema e a grande dificuldade, porque o nosso jeito de resolver as coisas nunca será o melhor jeito, e é nesse vendaval que Abacuque vai nos ensinar a caminhar com fé e com esperança. É nessa produção de crises, nesse vendaval de dificuldades, aqui na verdade o nosso amigo Abacuque, ele vai nos ajudar a caminhar, num caminhar de fé e num caminhar de esperança. E ele fala assim: eu vou me colocar na torre de sentinela. E ele diz assim: eu vou me colocar na torre de sentinela e eu vou me calar. Ele diz assim: eu vou me colocar na torre do vigia, do sentinela, e vou fazer silêncio. Porque agora, depois dele começar o livro cheio de dúvida, ou dúvidas, cheio de murmuração, cheio de inquietação na alma, agora ele diz o seguinte: eu vou me silenciar, porque é no silêncio da alma, é na quietude da alma, é no descanso da alma que nós conseguimos ouvir a voz de Deus. A gente não consegue ouvir na murmuração de muitas vozes, na murmuração de muitas vozes para o lado de fora, e vozes dentro de nós. Nós carregamos a dificuldade de ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Nessa murmuração de muitas vozes que acontece para o lado de fora, com o mundo, com a circunstância, e dentro de nós isso vai se dando, vai acontecendo, nós temos a dificuldade de ouvir aquilo que nós deveríamos de fato ouvir, que é a voz de Deus. E aí ele fala isso no final do verso, e ele diz assim: eu vou ouvir. E olha que coisa bacana e coisa bonita aqui, por isso que eu digo que ele nos ensina a caminhar nessa estrada de fé e de esperança. Se lá no começo, no capítulo 1, no verso 2, ele fala: até quando eu vou clamar por justiça? Até quando eu vou clamar a ti e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou ver tanta violência e o Senhor vai se calar? Até quando? Agora aqui ele diz o seguinte: eu vou ouvir o que Deus me dirá e qual será a resposta divina em relação a tudo isso que eu estou vivenciando. Quando eu estudava esse texto, o meu coração me fez lembrar, e a minha mente me fez lembrar da fala de Moisés, a nação de Israel, ao povo de Israel, depois de sair do Egito, depois de um momento de escravidão de tantos anos escravos no Egito. Aí Moisés, ele então se apresenta como um chamado de Deus. Deus o chama e fala: Moisés, eu tenho visto o sofrimento dos meus filhos, e eu quero que você, através do meu poder, os livre. E ele vai, e ele começa um diálogo com o faraó, até que chega o dia que faraó os abandona e os entrega ao seu caminho, e fala: vai embora, depois da 10ª praga, da morte dos primogênitos. Só que neste caminho de Moisés saindo do Egito, eles acabam se colocando de frente ao mar, e quando eles olham para trás, Faraó, ele se arrependeu de ter solto, de ter libertado a nação de Israel, e Faraó então, ele vai dar um encalço do povo de Deus, e de repente nessa situação de crise, nessa situação de dificuldade, o povo então começa a blasfemar, murmurar contra Moisés, e dizendo o seguinte: Moisés, não foi isso que nós dizíamos a você? Não tinha lá lugares para nós morrermos no Egito, você nos trouxe para morrer aqui, nós tínhamos carne, nós tínhamos tudo, e você nos trouxe para morrer aqui nesse lugar. Não tinha sepultura no Egito para que nós morrêssemos, não, mas você nos trouxe para morrer aqui. E tantas vezes isso aconteceu. E aí Moisés, ele chega no capítulo 14, no verso 13 do livro de Êxodo. Eu fico me lembrando desse texto, quando Moisés diz assim para eles: olha, Moisés porém respondeu ao povo: não temais,
Não temam Faraó, não temam essa crise aparente que está surgindo, ou não temam essa crise que surgiu mesmo. Fiquem em silêncio, se aquietem, porque nas vozes de murmurações e nas muitas vozes, nós não conseguimos nos concentrar e ouvir a voz de Deus, que é a voz que nos dirige e a voz que interessa ser ouvida. Nessa murmuração de vozes, eu não dou espaço para que a voz de Deus ela entre no meu coração e fale dentro de mim. E aí ele diz o seguinte: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que vocês hoje veem, que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Esperança e fé dentro daqueles que confiam em Deus, nos tempos e momentos de crises, elas ganham força, elas ganham concreção, elas ganham realidade dentro da gente. Quem tem fé e esperança, quem se deixa levar e se mover na vida com fé e esperança, são os momentos de crise, são nos vendavais da vida, que essa fé e essa esperança, elas vão ganhar força dentro da gente. Portanto, em momento de crise, o que o profeta Abacuque me ensina a você, e o que o Espírito Santo de Deus está ensinando a nós hoje, é que nós temos que ter fé e temos que ter esperança. E a última coisa a ser aprendida, no momento de crise, no momento de dificuldade, o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender a carregar no nosso coração, na nossa alma, a convicção de que Deus, Ele sempre vai desejar e deseja o melhor para os filhos dEle. Você é filho de Deus. Pastor, como que você sabe que eu sou filho de Deus? Você que tem que saber. Eu que tenho que saber. Jesus, Ele disse assim, né? João disse assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Deus. E você é filho de Deus porque você crê neste nome poderoso, o nome de Jesus, nome avassalador, nome que lava, nome que salva, nome que cura, o nome todo-poderoso é o nome de Jesus. Agora eu preciso ter a convicção de que Deus, Ele deseja o melhor para o seu filho. No momento de crise, eu não posso olhar para as circunstâncias e achar que Deus se esqueceu de mim e que Deus se tornou um Deus cínico em relação à minha dificuldade e ao meu problema. E o texto do profeta Abacuque, no capítulo 2, no verso 3, ele fala assim: porque a visão ainda está para cumprir-se, e a visão ela vai se cumprir no tempo determinado, mas se apressa. Louvado seja o nome de Jesus. Ele diz assim: mas se apressa para o fim, e não falhará. E se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. E eu acho muito curioso esse jogo de palavras nesse verso. Eu já tive a oportunidade de falar aqui a respeito disso. Primeiro ele fala assim: espera, Deus falando assim, a visão que você vai receber, ela vai se cumprir no tempo determinado, é tempo de Deus, não é tempo humano, não é razão e lógica humana, não é controle humano, é controle divino. Ela vai se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não vai tardar. Só que ao mesmo tempo ele fala, se tardar, e eu acho um jogo de palavras interessante, porque ao mesmo tempo que Deus fala, não vai tardar, e se tardar, porque Deus está pensando no homem, naquilo que eu sou, naquilo que você é. Nós somos daquele tipo de pessoa que achamos que tem que ser tudo agora, o hoje, só que para Deus 1000 anos é como um dia de hoje, e um dia de hoje é como 1000 anos. Deus ele está fora do tempo, Deus ele está fora do nosso tempo humano, mas se demorar, se tardar, espere-o, porque certamente virá. E aí ele fala, não tardará. A palavra final é de Deus. Se tardar, espera, porque se tardar não tem a ver comigo, Deus, Ele está dizendo.
O profeta está dizendo que Deus fala isso. Se tardar, é um tardar do seu relógio Cronos, não é um relógio do tempo Kairos de Deus, o tempo perfeito. Se tardar, você espera, mas não vai tardar, porque eu chego na hora certa, no momento certo. Eu preciso entender que Deus, eu tenho que ter essa convicção que Deus deseja o melhor, o melhor. Agora, algo que não deve morrer dentro de você, dentro de mim, eu vejo isso muito vivo no Abacuque, no profeta, que depois, no caminhar do livro da sua profecia, daquilo que ele escreve como um profeta, eu vejo isso aparecendo, é que em todas as situações, Deus está com a gente. Abacuque nos ensina isso, quando no versículo 4 do capítulo 2, na parte B do texto, nós nos deparamos, Abacuque então nos ensina, quando a gente percebe essa revelação, e essa revelação ela é despertada em nós, ao pararmos e olharmos para toda a dificuldade, a circunstância, você olha em volta, você olha atrás de você, e o que você percebe é uma circunstância, é um vendaval de crise. Mas Deus está chamando a atenção do profeta aqui, e o profeta nos trouxe essa revelação para nos mostrar que Deus ele deseja sempre o melhor para os filhos, mas Deus ele está querendo despertar em nós a fé, a esperança, como eu disse na segunda lição. Eu vejo isso quando Deus mostra e nos revela por meio do nosso amigo profeta Abacuque, que Ele está conosco em todas as circunstâncias, tanto nas coisas boas da vida e naquelas que são as coisas aparentemente ruins na nossa história, porque Ele fala assim: mas o justo, ele viverá pela fé. O texto na parte A fala: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo, ele vive pela fé. O soberbo, ele age de acordo com a sua soberba, de acordo com a sua prepotência, de acordo com a sua arrogância. Mas aquele que é o justo, que foi justificado pelo sangue do Cordeiro Jesus, ele vive pela fé. Em outras palavras, o profeta está recebendo de Deus o seguinte recado: olha, você está vendo tudo isso que você clamou a mim, dizendo que existe violência, que existe a justiça torcida, que existe a perseguição, que existe violência, existe tanta coisa ruim. Você está vendo tudo isso? Você não pode olhar para isso, você não pode focar os olhos nisso. Pelo contrário, o justo, ele vive pela fé. O justo, ele é bombeado, a existência, a história da vida dele é bombeada pela fé, mas o justo viverá pela fé. Em primeiro lugar, esse olhar, esse modo de olhar para Deus nos trará vitória. Vitória contra as circunstâncias, vitória contra aquilo que está nos dizendo que nós não vamos conseguir, contra essa aparência, contra essa crise que se instalou na minha vida, na tua vida, na vida de alguém. Quando eu olho para Deus dessa forma, em primeiro lugar, isso vai me fazer com que eu possa ter sobre mim a marca da vitória. Em segundo lugar, quando eu olho para Deus desse jeito, isso me faz crescer, isso nos faz crescer como ser humano, como pessoa. Isso faz com que a gente se torne mais capaz, mais experiente, a gente se torne com alguém que já trilhou um caminho, como Paulo disse aos Coríntios, que Deus nos consola para que a gente console outras pessoas. Então essa luta, esse vendaval, esta crise nos faz crescer como pessoa. E em terceiro lugar, esse modo de olhar para Deus nos melhora como pessoas, mas nos melhora e nos faz crescer diante da graça e diante de Deus, ou seja, espiritualmente. Ou seja, ainda no momento de crise, Deus está desejando o melhor para nós. Quando eu olho para esse texto, a certeza que essa lição nos ensina e que nos faz compreender é que às vezes Deus ele não está querendo mudar a situação ao nosso redor. Às vezes você vai ter que conviver com essa crise ao teu redor. Às vezes nós vamos ter que aprender a conviver com essa situação ao nosso redor, com esse problema ao nosso redor, porque Deus não vai mudar a situação, mas Deus está querendo mudar a mim e mudar a você. E essa vontade, esse desejo divino de nos mudar é graça absoluta sobre a nossa vida. Eu me lembro também do Evangelho de São Lucas, quando eu me lembro daquela história, daquela mulher
que vivia numa cidade onde tinha um juiz que não valia nada, um juiz desqualificado. No capítulo 18 de Lucas, ele disse o seguinte, quando Jesus conta aquela ilustração, aquela parábola, para demonstrar para mim e para você que Deus, Ele nos ouve sim. Então esse grito, esse clamor do profeta Abacuque, dizendo até quando eu vou clamar e o Senhor não me ouvirá? Isso era um sentimento errado dentro do profeta, que ele foi aprendendo na vida dele, ele foi convivendo, ele foi corrigindo isso pela graça de Deus sobre a vida dele, por meio da graça de Deus sobre a vida dele. E aí ele diz o seguinte, o Senhor Jesus, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite. E aí Jesus fala assim, embora pareça demorado em defendê-los, Deus, Ele fará justiça, embora pareça demorado o agir de Deus sobre as nossas vidas. Em momentos de crises, meus irmãos, em momentos de crises, Deus deseja mudar quem somos e o que nós pensamos dele. Em momentos de crises, Deus deseja exatamente esse caminho. E essa mudança, ela é detectável na vida de Abacuque por meio do livro que ele escreve, por meio da profecia que ele escreve. Ele começa a sua profecia com interrogações, com questionamentos diante de Deus. Ele começa o livro com este momento de não compreensão diante de Deus, mas ele termina o seu livro com uma explosão de louvor, aleluia. Ele termina o seu livro com uma explosão de louvor ao Deus que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. O que ele vai dizer é que ainda que existam crises, este é o explodir de louvor na boca do profeta. O que ele vai dizer é que ainda que existam crises, Deus ele age. A crise não amarra Deus, a crise não rivaliza com Deus, a crise não deixa um Deus inoperante. A ação que a gente percebe aqui, externa, muitas vezes, aquilo que eu enxergo, aquilo que nós enxergamos, aquilo que você vê, de repente não é aquilo que eu desejo, no momento que eu desejo, mas a ação e a resposta de Deus dentro de nós, é a forma que Ele deseja, é aquilo que Ele deseja a meu respeito, ao meu respeito e a respeito de você também. Esse agir divino, essa mudança divina, Deus deseja que eu e você, a gente tenha a convicção que Ele sempre deseja o melhor para os filhos dEle. Esse é o desejo de Deus ao meu respeito e ao teu respeito. Deus ele não deseja que a gente tenha dúvida a respeito do agir dEle. Como disse um antigo puritano, que por trás de uma providência carrancuda de Deus, por trás de uma providência com uma cara brava de Deus, uma expressão carrancuda, se esconde uma face sorridente. Por trás dessa expressão carrancuda de Deus, esse não aparente de Deus, existe uma expressão doce e um sorriso, uma expressão sorridente, o que significa dizer que as bênçãos de Deus, muitas vezes, elas chegam até você e chegam até mim disfarçadas de crise. Elas chegam até nós disfarçadas de crise, mas é bênção de Deus para mim e para você, para a gente tomar posse. E para terminar a minha fala hoje, eu quero terminar com aquela explosão de louvor do profeta. O profeta ele iniciou o seu livro, a sua profecia, e ele inicia ela com um coração cheio de incompreensão,
achando que Ele é Senhor das convicções e Senhor do saber diante da grandeza de Deus, e achando que Ele sabe mais do que Deus, porque como que Deus está nos céus e não ouve o meu clamor, e como que Deus não vê nada que está acontecendo aqui nessa terra, violência e violência, a justiça sendo trocada, invertida, aquilo que é justo não é justo aos olhos humanos, e Deus se cala, e aquilo que é uma porcaria, aquilo que não presta, é o que está sendo apregoado como justiça. O erro, o engodo se tornou justiça, e a justiça se tornou erro, e Deus não vê nada. E aí então ele começa desse jeito, e aí Deus vai tratando com ele, Deus vai conversando com ele, ele vai se abrindo para Deus, ele se coloca num momento onde ele não fica mais olhando para a circunstância, ele não fica dando mais vazão às vozes dentro dele, as vozes para o lado de fora, não, ele agora fica em silêncio, e ele diz assim: eu vou ficar em silêncio, a minha alma vai se aquietar, para que eu ouça e para que eu veja qual a resposta que Deus me dará. E aí Deus vem com a resposta para ele, que justo vive por fé, que justo é bombeado por esperança, que o justo ele é bombeado com a fé de que Deus é o Deus que cuida dele, que o justo, que o homem de Deus é aquele que ele é bombeado por um sentimento que nada foge do controle de Deus, e que o justo, acima de qualquer coisa, ele é aquele que se deixa dirigir por uma coisa, que Deus ele sempre tem o melhor para os filhos dele. Isto é ser um justo, justificado pela graça e pelo amor de Deus. E aí ele termina naquele texto que você conhece tão bem, que é um grito, que é uma revelação de explosão daquilo que é realmente um louvor na boca de um ser humano. Porque agora, olha que diferença, se lá no começo do livro ele está dizendo assim: olha, o Senhor não me ouve, eu clamo e o Senhor não vê, e agora está acontecendo tanta coisa e o Senhor não está vendo nada. Agora ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que Deus não ouça o meu clamor, ainda que Deus não nos ouça do jeito que eu gostaria que Ele me ouvisse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto na vide, ainda que não haja o produto da oliveira e ele minta, e os campos não produzam mantimento, ou seja, crises, ainda que tudo isso aconteça, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não hajam gado, todavia, circunstâncias, crises, vendavais e dificuldades, não vai ser nada disso que vai dirigir a minha vida e vai determinar quem eu sou na presença do Pai, na presença de Deus. É isso que ele diz: ainda que tudo isso aconteça, todavia, a despeito de todo esse vendaval de crise, a respeito de toda essa dificuldade, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e Ele faz os meus pés como os pés da corça e me faz andar altaneiramente. Ou seja, Deus me faz voar alto, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Que você possa crer nisso, meu irmão e minha irmã, que vocês possam descansar nisso de verdade, que Deus, Ele não está inoperante na crise, que Deus, Ele te enxerga na crise, que Deus, Ele te vê na crise, e que às vezes Deus não vai mudar a crise que você está passando, Ele vai mudar você, e vai te fazer muito mais forte, e vai te fazer capaz, vai te trazer maturidade, para você dizer exatamente isso: ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja o fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, diz o verso 18, eu vou me alegrar no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de mim, em nome de Jesus. Mas você decidiu tão longe ficar, por caminhos tortos se deixar levar. O amor de Deus te chama, você precisa entender que sem Deus não há como viver. Então volta, vem correndo, seus braços estão sempre abertos a te esperar. Teu lugar
braços